Shalom, shalom, povo de Deus, como é que vocês estão? Nós nos encontramos aqui para mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está aqui pela primeira, pela segunda, você que tem acompanhado a nossa página, seja muito abençoado, glórias a Deus. Compartilha, marca, convida alguém para participar, para ser edificado, para ser alcançado no dia de hoje. Amém? Deus seja louvado, glórias a Jesus. Hoje nós vamos estar recebendo a escritora Neia Acioli, que vai estar contando o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na sua vida, que Deus tem feito, né? Ela tem sido um canal de bênção para mulheres, expandindo o reino de Yeshua. Então sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos orar? Porque nós nos conectamos com o Pai através da oração. Nós nos conectamos mente e coração, amém? E a nossa alma ao Espírito Santo de Deus. Então oremos. Pai, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos a honra, a glória, louvor e toda a adoração ao Senhor, porque a ti te pertence, Pai. Seja bem-vindo ao nosso meio, porque onde está 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui. Esta live é tua, aonde o mundo, as pessoas irão saber, reconhecer aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor opera, aquilo que o Senhor manifesta na vida daquele que tem um encontro contigo, daquele que ouviu a tua voz, aquele que te conhece, Pai, aquele que é íntimo, aquele que é amigo, Senhor. Seja bem-vindo, fale com pessoas aqui, que vidas venham ser alcançadas, transformadas, resgatadas, seja tudo para a honra, para a glória do teu nome. Senhor, neutraliza toda a ação contrária contra nós, contra esse projeto, contra essa live. Seja tudo agora manietado, em nome de Yeshua HaMashiach. Assim nós te oramos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês que estão aqui, você que vai ver depois, né? Hoje nós vamos estar recebendo a escritora Neia Acioli, que aceitou participar, contando seu testemunho, aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Grandes coisas tem feito o Senhor, e por isso nós estamos o quê? Alegres. Nós devemos ficar alegres, devemos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem operado. Precisamos declarar, precisamos falar, precisamos testemunhar, precisamos compartilhar com pessoas aquilo que o Senhor tem feito. Porque hoje eu ando bastante e vejo as pessoas falarem, as pessoas duvidarem. Quando alguém vai contar um testemunho que Deus curou, que Deus fez, que Deus se manifestou, entrou numa causa, e algumas pessoas não vão acreditar, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que duvidam do poder de Deus, tem gente que não acredita que Deus curou, que Deus abriu uma porta, que Deus fez o impossível. Quando alguém vai falar de testemunho, as pessoas zombam, as pessoas duvidam do poder de Deus, e Ele continua sendo Deus. Ele continua manifestando a glória dEle, o poder dEle para aquele que crê. A chave só vira quando a gente crê, quando a gente se submete, quando a gente descansa no Senhor. Nós precisamos crer na sua manifestação. Então, quando o Senhor falou comigo que era necessário eu fazer essa live, eu não estou aqui porque eu queria fazer ou porque todo mundo faz. Não é sobre isso, é sobre comando, é sobre obediência. É aquela história, né? Você já ouviu: o que o mestre mandar, faremos tudo. Quem não faz, ganha o quê? Bolo. A gente ouviu muito isso quando criança, em alguns lugares.
E é verdade, o Senhor nos dá comando, o Senhor nos direciona. E quando a gente não faz aquilo que Deus nos manda fazer, haverá o quê? Consequência do quê? Da desobediência. Então, eu não posso desobedecer. Eu preciso obedecer. E qual é o comando? Abra uma live. Lá no Instagram. Isso, lá no Instagram. Convide homens e mulheres para falar de quem eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. Então, esta página está aqui por causa disso. Às 3 horas da tarde, toda quarta-feira, nós estamos aqui. Por quê? Porque assim o Senhor quer. Assim o Senhor estabeleceu. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, pegar aí a sua espada, lá no livro de Mateus. Mateus, no seu capítulo 11, verso 29. Né? Esta é a palavra que o Eterno nos direciona no dia de hoje, dentro dessa live de testemunho. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. E assim diz a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharás o quê? Descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ô glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor me dera essa palavra e o Senhor começou a ministrar em mim, e o Senhor começou a me levar na mansidão e na humildade do nosso Cristo. Pensa como o Senhor, ele é manso, humilde, amigo, simples. Esse é o nosso Yeshua HaMashiach. Esse é o nosso Jesus. Ele é manso, ele tem carinho, ele tem amor, ele tem cuidado, ele tem mansidão, ele se move numa atmosfera de humildade, mas também de poder e de muita glória. E ele é alguém que é simples. Por que a gente está colocando as coisas de Deus tão difíceis? Porque nós estamos tirando o acesso de pessoas. Porque estamos apresentando um Jesus que ele nunca se apresentou dessa forma. Ele está procurando aqueles que ainda o buscam em espírito e em verdade. Aqueles que rasgam a sua alma diante dele. Aqueles que reconhecem que sem ele nada podemos fazer, nada podemos realizar. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é por ele. São todas as coisas. Tudo pertence a ele. O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? Como é que nós estamos se apresentando diante do Pai? O que nós estamos falando? O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos acessando o nosso Senhor e como nós estamos transmitindo a mensagem da cruz para as pessoas? Hoje a gente vê o Evangelho de Cristo tão banalizado, sem crédito, caçoado, zombado. Isso entristece o meu coração. Eu não sei o seu, mas o meu me entristece. Pessoas zombando da palavra de Cristo, zombando de alguns assuntos, zombando daqueles que caem, daqueles que se perdem, e esquecemos que isso pode acontecer com qualquer um de nós se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos vigilantes, né? A gente aponta, olha muito para o outro, mas esquece que existe uma trave também em nós, que o telhado ele é de vidro, ele pode se quebrar. Então, o nosso Jesus, ele é simples. Ele é alguém que é uma pessoa, ele é um ser, a pessoa do Espírito Santo. Ele nos trata com amor e com carinho.
Mas ele também é o Senhor que naquele grande dia, a palavra diz que ele é digno de abrir o livro. E lá estará escrito as minhas obras e as tuas obras. O que estará escrito no livro do Senhor? Qual será a história que vai estar escrita lá sobre nós? Que nós rejeitamos a Cristo, que nós zombamos de Cristo, que nos momentos que nós deveríamos fazer, nós nos omitimos, nós fomos omissos, nós fomos negligentes com o reino dele, nós fomos negligentes com pessoas, nós deixamos de fazer a obra dele, deixamos de entregar a mensagem, deixamos de orar, deixamos de nos posicionar onde deveríamos nos posicionar. O que nós vamos falar para o Senhor? O que nós vamos dizer ao Senhor? É um momento para a gente refletir e pensar. Não é verdade? É verdade. Pense sobre isso. O que você tem feito no reino de Deus? O que você tem plantado no reino dele? É algo para se pensar. Né? E se a senhora já estiver na sala, escreve aqui nos comentários, tá? Por gentileza, porque às vezes não aparece para mim aqui, para mim enviar o convite para a senhora, tá bom? Então, que nós venhamos refletir e pensar. O que nós estamos fazendo no reino de Deus? Qual é a história que a gente quer deixar sobre nós? Qual é o legado? O que nós vamos deixar para esse povo que tem nos acompanhado, para nossa família, para aqueles que não nos conheceram? Qual é a história? O que vão falar sobre nós? Então, no dia de hoje, minha história escreveu Jesus. Eu quero receber a missionária, psicanalista, terapeuta, escritora, né? Ela é coordenadora literária. Ela tem sido uma ponte, um canal para pessoas, para mulheres, né? Deixando seu legado, a sua história. Ela tem sido uma mulher que tem virado chaves na vida de pessoas aqui. Eu admiro isso, né? Reconheço isso na vida dela. Essa unção de destravamento, de rompimento na vida de pessoas. Então, vamos receber hoje. Glória! Que linda! Conseguimos, né? Conseguimos. Dentro do carro, no centro da cidade. Meu Deus! Mas estamos aí. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Esse momento é teu. Mas já! É, menina! Gente, depois dessa palavra, né? Uma palavra forte. E minha história escreveu Jesus. Um tema de livro muito bom, né? Não sei se já tem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos conhece e Ele nos chama, né? Ele nos chama. E Ele nos escolhe. Então, Ele nos conhece e Ele nos escolhe. E hoje eu estou aqui com vocês. Muito obrigado pelo esse carinho. Né? Uma apresentação de tantas coisas. Eu sou uma serva do Senhor que apanhou muito para aprender. Eu Muito! faz parte do chamado. Estou grata a Deus. Muito obrigado, pastora, apóstola, né, Alexandre, Sim. pelo seu carinho, por essa apresentação, por estarmos aqui. Falar da Neia é difícil falar de mim, porque meu pai, eu fiquei pensando, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu fale, porque nós temos tantos testemunhos, né? Mas eu quero falar do princípio e das sementes que Deus me deu, né? Porque nas nossas mãos tem sementes, né? E a gente precisa fazer elas crescerem. Nós precisamos plantar. Jesus, não sai. Plantar para depois colher. Saiu. E na minha vida foi assim, porque eu acreditei durante muitos anos em palavras que me desmereciam. E quando isso ocorre, quando nós somos crianças, né, e recebemos esse tipo de palavra, Satanás ele usa as pessoas que a gente ama para nos ferir. Ele usa pessoas para nos ferir. E ali eu fui ferida, uma criança. Eu tinha
aproximadamente 7, 8 anos de idade, quando eu recebi essa palavra. E era algumas comparações com outras pessoas, com outras crianças. E nisso a gente vai acreditando que a gente não é, que a gente não pode, que a gente não vai alcançar, né? E eu cresci assim, gente. E é muito triste porque você sofre. A rejeição, ela ocupa um espaço no nosso coração muito grande. Eu costumo dizer que ela é a porta de acesso para todas as outras dores possíveis. Porque quando você se sente rejeitado, você age de várias maneiras, de várias formas, né? Você já se sente, né, para trás, você já se sente na obrigação de fazer alguma coisa como você quer ser aceita, você passa a não ter uma personalidade, você quer imitar alguém porque alguém é importante, você quer fazer uma série de coisas. Então, assim, eu cresci nesse mundo de sofrimento, porque isso é um sofrimento, até a gente se libertar, é um sofrimento. Então, eu não acreditava em mim. Então, eu não conseguia aprender a ler direito, eu não lia direito, eu não escrevia direito. Meu Deus! Eu não sabia! Eu fui Que uma isso? adulta, eu vim estudar mais tarde, eu vim estudar tarde. Então, assim, eu não conseguia, eu repetia muito de ano, porque a professora falava, nada entrava na minha cabeça. Mas por quê? Eu criei um bloqueio, irmãs, Sim, sabe? muro de E eu defesa. creio que nessa tarde, os bloqueios serão quebrados para a glória do Senhor. Porque enquanto eu não entendi que eu podia, enquanto eu não entendi que Deus tinha algo para minha vida tremendo, eu vivi enterrada dentro das minhas dores. Então, assim, quando nós estamos assim, o nosso relacionamento não dá certo. O relacionamento com os nossos filhos não dão certo. Sabe? A nossa vida financeira fica uma bagunça. Você não consegue administrar nada. Você não consegue fazer nada. E então, nasci num lar cristão, conheci Jesus, aquela coisa toda, né? Eu quero pular essa parte, porque senão não dá tempo. O que eu quero falar para você nessa tarde, do meu testemunho, sabe, é para você acreditar em você, porque isso o Senhor já fez, né? E quando eu entendi esse chamado, quando eu entendi que Deus tinha mais para minha vida, muito mais do que eu imaginava. Meu Deus. É o tempo assim que eu nunca imaginava viver o que eu estou vivendo, né? Mas o que aconteceu de extraordinário? Ficou rica, está ganhando muito dinheiro, tua vida não. É quando a gente se coloca à disposição do Senhor. É quando você Aleluia. vira a página em branco e deixa Ele escrever a sua história. O autor da nossa vida escrever a nossa história. E quando a gente se coloca nesse posicionamento, é uma posição. Eu não quero mais viver esse ciclo, porque eu vivi um ciclo. E ano após ano, e ano após ano, e foram muitos anos. 22 anos sem conhecer a Néia. 22 anos sem entender o que Deus tinha para minha vida. 22 anos que eu chorava. Quantas noites eu chorava. Quantos momentos tristes eu tinha. E assim, me maquiava, me arrumava. Ninguém sabia. Quem estava de fora imaginava que eu... Néia, né? Gente. Não era nada disso, sabe? Era tudo maquiagem. Porque não era eu. Não era eu. E quando eu descobri quem eu era em Cristo, como que você descobre quem você é em Cristo? Quando você deixa Ele escrever a sua história. Eu achei lindo esse tema. A minha história escreveu Jesus. A minha história escreveu Jesus. Porque enquanto eu escrevia, dava tudo errado. Enquanto eu queria, sabe? Meu Deus. A caneta e começava a falar que eu vou ser assim, ou eu vou ser assado, ou eu vou fazer do meu jeito, não dava certo. Porque o que Deus tem para nossa vida é muito maior do que a gente quer, sabe? Verdade. Então, assim, aquelas sementes que eu falei que eu recebi do Senhor, que a gente precisa plantar, essas sementes são cada vida que a gente alcança. Deus me deu um projeto com mulheres. Eu trabalho com mulheres há muitos anos, né? Não com livros. Eu não sei nem como que eu fui parar nisso. Às vezes eu falo assim, a vontade do Senhor, ela é intensa, assim, meu pai, como que aconteceu? Em um ano, 15 livros, só o Senhor faz isso. Só Ele faz. Né? Então eu me emociono porque Deus tem levantado através desse projeto mulheres que um dia foram como eu, que não tinha voz, que não conseguia falar, que
que não conseguia se expressar, que não conseguia colocar para fora aquilo que ela sentia. Meu Deus. Então, como tem vindo mulheres assim, mulheres fragilizadas, mulheres traumatizadas, que Deus tem tratado de forma extraordinária, porque Aleluia. através da escrita elas conseguem colocar para fora Sim, aquilo que elas viveram, e o que elas viveram é importante. A sua história, pastora, é importante, porque sim, as pessoas precisam saber o que Deus fez nas nossas vidas. sim. E elas não têm noção, elas não tinham noção Não. até participar, elas não têm noção Sim, do que Deus faz através das nossas vidas. E eu tenho vivido essas emoções a cada dia, a cada lançamento de livro, a cada momento juntas, a cada live que eu participo, a cada, sabe? Não foi o que a Néia sonhou, foi muito além do que Deus quis para mim. Eu falo assim, Deus quis tanta coisa além do que eu imaginei. E esse projeto nasceu num tempo de muita dor. meu Em Deus. 2017, eu retirei um tumor no reto e era benigno, graças a Deus. Mas foi ali que nasceu esse projeto. Vamos escrever. E eu falei, mas como que eu vou escrever? Eu não sei escrever. Meu Deus. Como que vai nascer isso? Como que é isso? E o Espírito Santo de Deus falando no meu coração para eu Escreve. escrever. Escreve. Só E escreve. eu comecei a escrever do meu jeito, comecei a escrever e nasceu um livro. Hoje eu leio esse livro e falo, Jesus, como que eu publiquei isso? Às vezes eu fico pensando, como que é isso? Não sei o que é isso. E aí, é verdade. E aí Deus fala para mim assim, não se desfaça do teu princípio, É o porque início. quem aperfeiçoa é Ele, né? Foi só o primeiro Valoriza degrau. os inícios. Então, assim, foi muito importante para mim, Mulheres Reconstruindo, olha o tema. E eu não Meu entendi Deus. que aquele tempo das mulheres reconstruindo seria hoje, quase, foi 2017, né? 7, 8 anos depois. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que Deus fala conosco que não é para hoje, não é para esse É. tempo. Novos ciclos, né, vão nascendo. E eu fico assim, admirada com o que o Senhor fez. E ali eu comecei, né, a estudar, a buscar conhecimento, a me aperfeiçoar, Sim, para que a obra do Senhor pudesse fluir. Hoje eu sim. ensino meninas a escrever. Que lindo. Hoje eu ensino. Hoje eu falo para elas assim, mas tem meninas em alguns dos projetos, eu chamo de projeto porque é do Senhor, Sim, projeto dele, eu chamo sempre de projeto. sim. Tem meninas no projeto que meninas analfabetas mesmo, que não sabiam porque começaram a estudar. Aleluia. A gente se alegra com isso, porque Sim. Deus tem levantado mulheres novas escritoras cristãs, né? Mulheres que falam das maravilhas que o Senhor faz. Mulheres que contam o tempo da dor, mas que no final ali sempre tem a vitória, Sim. né? Porque precisamos passar por esse processo. Então, assim, foi maravilhoso para mim. É com elas que eu gosto de estar, porque um dia alguém me olhou e falou para mim, você pode, você leva jeito. E eu faço isso hoje. Eu sou essa pessoa hoje. Para quem chegar perto de mim e falar assim, eu não consigo escrever, eu falo, você consegue. Consegue. Você Eu pode, consegui. você leva jeito. Porque é importante. Claro que Deus, ele prepara tudo, né? Antes de eu estar nesse projeto da NEA, eu participei de uma antologia com a pastora Vani, que é uma benção. Você também acho que É, teve um trabalho com ela, conheço né? pastora Vânia. Beijo. Pastora Vani, eu fui convidada pela pastora Adriana Homem para poder participar, fazer esse trabalho. E ali realmente nasceu o projeto, né? De fato, Deus veio e abençoou. Porque quem dá crescimento é o Senhor, né? Então, Deus, ele me abençoou muito. E assim, meninas, o que eu costumo dizer, nessa correria aqui, né?
Mas o que eu costumo dizer para você, não acredite nas palavras que te derrubam, que tiram sua alegria, que Te fazem de você, paralisam. sabe, nada. Porque muitos anos eu passei assim. Eu ouvia e eu acreditava que eu não Meu podia. Deus. E nisso, isso paralisa a sua vida toda, em tudo, porque tudo que eu começava, eu não ia até o final. Que coisa interessante. Eu não Procrastinado. conseguia concluir nada. Meu Mas é uma Deus. coisa tão tremenda quando você acredita nas palavras do inimigo, sabe? Na sua primeira dificuldade, você desiste. No teu primeiro momento ruim, não é para mim, não. Meu Sabe? Você Deus. desiste, você pensa que não é para você de fato. E nada era para mim. Eu não conseguia, de verdade. Eu não conseguia concluir nada. Não é só para instruções. Não. Eu não conseguia concluir nada na minha vida. Nada, Meu nada. Deus. Tudo que eu colocava a mão não dava certo, sabe? Mas por quê? Porque eu mesma acreditava naquelas palavras de que eu não nasci para isso. E é interessante esse sofrimento nosso, né? Porque muitas mulheres passam por isso, às vezes na palavra do marido, às vezes a palavra de um filho, às vezes a Sim. palavra de uma amiga, às vezes até mesmo a palavra de um pastor, uma autoridade, né, espiritual sobre a sua vida. E muitas vezes quando essa palavra vem, né, às vezes sai, né, e depois que sai, fere. A Verdade. gente passa por isso Paralisa. e a gente, espiritualmente, a gente morre. Então, assim, eu costumo dizer que eu tive uma vida até 40 anos de idade. Mas eu renasci aos meus 40. Tem 15 aninhos hoje. Oh, glória. Que a Neia vive. Que eu não aceito mais, que eu não posso. Que eu acredito, sabe? Que tudo eu posso. Romper. A palavra de Deus me diz tudo. Posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Você pode Podemos. todas as coisas naquele que te Podemos. fortalece. Eu nunca mais ouvi aquela palavra assim, isso não é para você, não, não. Agora eu escuto assim, Enéia, se ela disse que vai, ela vai. Se É ela isso disse que aí. vai ser feito, vai ser feito. Desse Mas jeito. para eu ter esse tempo, pastor, foi debaixo de muita lágrima, de muita tristeza. Eu não conseguia concluir. Concluir era algo que, às vezes, eu choro. Porque eu falo assim, meu Deus, quantos anos da minha vida eu perdi acreditando que eu não podia. Então, assim, juventude foi embora, né? Aquele tempo maravilhoso que nós temos de 20, 30 anos. Se eu olhar para trás, eu vejo aquela mulher deprimida, né? Aquela mulher que sofria de depressão, síndrome do pânico, uma série de sentimentos ruins, porque isso tudo é fruto dos planos do inimigo sobre a nossa vida. Mas Sim. quando eu entendi e quando eu pedi ao Senhor, tira minha alma da prisão, eu precisava ser liberta. E eu falava com o Senhor, Senhor, tira mesmo, eu não quero mais permanecer assim. Eu quero fluir, eu quero crescer, eu quero fazer. E ali iniciou, né, um tratamento do Senhor sobre a minha vida. E assim, eu já pregava, mas eu não era liberta. Meu Deus. Eu ministrava cura, mas eu precisava ser curada. Meu Deus. Elas conversavam, né? A gente trabalha com mulher, sabe que elas abrem o coração. E eu ficava ouvindo tudo aquilo. E eu aconselhava, eu dava os melhores conselhos, mas eu nunca tomei aquele conselho para mim. Eu não conseguia. Meu Era um Deus. impedimento tão grande para mim. E as pessoas falavam assim, Neia, como é bom te ouvir. Neia, que maravilha. Poxa, muito obrigada. Ah, você me ajudou muito. E quando aquela pessoa ia embora, eu chorava e falava, Senhor, e eu? E eu? O que vai ser de mim? Porque eu preciso.
Saiu a voz. Tá mudo. Ficou mudo. E Deus fez com que Agora eu tô eu ouvindo só. passasse, tá ouvindo? Agora Deus eu tô fez com ouvindo. Deus fez com que eu passasse esse tempo, esse momento de dor, para que hoje eu pudesse ajudar outras meninas também. Então, Agente de cura. aquilo que você está passando, que você acha que não vai suportar, Meu é só um Deus. processo, é Deus te aperfeiçoando para o Sim. melhor. E às vezes a gente fala assim, Senhor, mas será que precisava a gente ter, né, de passar por tantas coisas? Porque todo o processo vai nascer um projeto. É E aí você verdade, vai entender todo o teu caminho. é verdade. Mas o tempo quem determina somos nós. Eu entendi isso também. Eu não precisava ter passado 22 anos da forma como eu passei. Eu não precisava disso. Só Sim. que a caneta estava na minha mão. Sim. Quando a gente quer escrever a nossa história, quando a gente acredita naquilo, né, que a gente não é, na nossa incapacidade de ser, eu sofri muito com isso. E assim, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me curou. Eu vim fazer Aleluia. psicanálise bem mais tarde, muito mais tarde. Eu encontrei cura no Senhor. Quando eu passei a caneta para as mãos dele e me tornei uma folha branca. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Ô, Glória, Aí, agora eu faço. aí flui, porque você tira tudo, você para de culpar os outros, você para de olhar para os outros, Meu Deus. você para de querer imitar alguém, ser alguém que você admira muito. Sobre isso. Você passa a não ter problema com quem você é, porque você se reconhece como filha, e filha tem o seu lugar Ô, cativo, Glória. certinho. Ai, Jesus. O coração do Senhor é uma coisa É linda. lindo. E como eu custei entender isso. Como eu custei entender que eu era uma filha amada, que eu era uma filha querida, que eu era uma filha bonita, né? Como eu Glória a Deus. custei. Porque enquanto eu me olhava com os olhos da amargura, eu me enxergava feia, incapaz, Meu e é Deus. muito ruim isso. E hoje eu trabalho com essas meninas nessa área, Aleluia. sabe? Levantando mulheres, a autoestima, a identidade, né? Resgatando a identidade perdida, porque eu, durante muitos anos, eu não sabia quem eu era. Meu E Deus. hoje eu falo assim, meu pai, como tu é bom, porque Deus, ele é tão maravilhoso que parece que aqueles anos perdidos foram recuperados, sabe? Sim. Aqueles anos perdidos Tempo foram da recuperados. aceleração. E é muito importante, sabe, meninas, quando a gente passa de verdade a viver o propósito que Deus tem para nossa vida. Porque quando ele diz que nos conhece antes da gente nascer, ele já nos conhece, né? Sim. E nos escolheu. Eu gosto muito desse versículo, porque essa é a verdade. E a gente precisa somente entregar nas mãos dele, né, a nossa história. Quando ainda menina, que eu ouvia isso, que eu ia ser, você é burra, você não vai prestar para nada, você não vai dar Meu em nada. Deus. E eu era fui uma criança que eu dei muito trabalho à minha mãe, tadinha da minha mãe. Dei muito trabalho à minha mãe porque eu era muito doente, só vivia doente, gente, uma coisa horrorosa. E emocionalmente, mais ainda. E quando esses sentimentos vêm, a gente acha que a gente não é amado pela mãe, a gente acha que não é amado pelo pai, né? A gente acha que sempre os irmãos são melhores que você. E a gente, quando fica adulto, não é diferente. Quando a gente não trata, a gente vai olhar para a irmã que está do nosso lado e a gente vai sentir a mesma coisa, né? E a gente cresce doente, enfermos. E com isso o relacionamento não dá certo, casamento não Sim. dá certo, relacionamento com os filhos não dá certo. É aquela tribulação que você passa todos os dias, todas as horas. É porque você precisa da cura. E enquanto eu olhava o problema pensando que era do outro, eu não conseguia alcançar a cura para minha vida. Eu não conseguia identificar que o problema era eu. Olha aí. Eu sou esse problema. A dor estava em mim. Eu já não Olha aí. suportava. Eu já não suportava mais aquela dor. E quando a gente está enferma, a gente fere muito.
Fere. As pessoas que a gente ama, a gente fere as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente quer agir de uma maneira que não é legal, não é bacana, e a gente se torna dona da razão, a gente quer ser certo em tudo, né? A minha palavra tem que ser a final. Gente, é incrível, é incrível quando a gente encontra a cura, que a gente faz aquele análise da nossa vida, né? Eu, pelo menos, eu entendi isso. Que eu falei assim, por isso que eu disse que o tempo do sofrimento é você quem faz. Deus não tem nada a ver com isso. Ele só está aqui para nos ajudar. Então, quando eu entendi isso, que eu falei assim, quem precisa mudar sou eu. Oh, glória a Jesus. Sabe, aí cai aquela... Aí a chave vira. Aí você vai, sabe, tirando de você, você tem que nascer de fato de novo. Você tem que se despir de tudo. Você tem que deixar tudo para trás. Você tem que ter a coragem de falar assim, eu não posso continuar agindo nem sendo quem eu sou. Eu quero ser, sim, a filha amada. Eu quero ser a mulher sábia. Eu quero ser a serva fiel, sabe? E essa mudança, quando a gente entende que a gente precisa dela, ela vem. E como a gente se transforma. Aí sim, Jesus vem para reescrever nossa história, sabe? Para colocar assim, agora você está apto a viver aquilo que eu tenho para sua vida. Porque você se desfez, sabe? É deixar para trás mesmo, gente. Deixar para trás toda uma vida, tantos costumes, tantos sentimentos. Não é fácil. Muitas pessoas ficam anos e anos fazendo terapia para poder se libertar. Eu fui agraciada com o Senhor. Porque quando eu olhei, eu falei assim, ele tira minha alma assim, dessa prisão. Eu não aguentava mais viver o que eu estava vivendo. Eu queria, sabe, eu queria ser a Neia. Eu queria ser a menina do pai. É tão bom quando a gente é a menina do pai. Quando a gente entende que a gente tem um pai no céu. Quando a gente dá a mão para ele, sabe? Eu costumo falar isso assim, que foi assim que eu senti. Como se eu tivesse dado a mão para o Senhor, sabe? Vamos atravessar a rua. E você dá a mão para o Senhor e ele te leva, ele te conduz e você medo, porque você sabe que nada vai te acontecer. É isso. É isso que eu desejo para você nessa tarde. Você possa olhar para o Pai. Esse Pai que te ama. Esse Pai que quer te dar alegria. Esse Pai que quer mudar a tua história. Esse Pai que te abraça, te acolhe. Diz que te ama todos os dias. Gente, é maravilhoso. Ah, e como eu senti a falta desse Pai, sabe? Porque eu não conseguia enxergar o Pai. Eu sempre enxergava o Deus, mas o Pai não. E quando a gente enxerga o Pai, quando a gente dá a mão ao Pai, e quando a gente fala pro Pai, eis-me aqui, tudo dá certo na sua vida. Assim, eu reduzi muita coisa, na verdade eu nem falei nada, eu dei mais aconselhamento, né? Mas o princípio de tudo isso, só para concluir esse testemunho, o princípio de todas essas dores foi por causa de uma palavra liberada. E essa mesma palavra, ela pode sair da nossa boca também. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente quando a gente libera uma palavra sobre a vida dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta. Abençoe, sabe? Abençoe a tua casa, abençoe teu filho, abençoe seus filhos, sabe? As comparações, elas machucam muito. Um é melhor, outro não é. Um é mais bonito, outro não é. São coisas tão pequenas, gente, coisas tão pouquinhas, mas que fazem um estrago na vida de quem está ouvindo. Sabe? Mas foi só isso. E assim, hoje curada, eu entendo assim, o tempo que foi perdido, né? Foram muitos anos da minha vida. Mas eu tenho pego meninas mais velhas do que eu, que Deus está tratando agora, porque elas estão se deixando ser tratadas agora. Glória a Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Abençoe a sua fala, abençoe, sabe, aquilo que vai sair de dentro de você. E a sua dor, só quem pode tirar ela é você, de dentro de você. E você acreditar assim, eu estou livre, você vai estar livre. Mas você creia nisso.
Porque algumas vezes eu determinava isso na minha vida em ministrações, né? Ministrando e tal. E eu falava assim, eu quero essa cura para mim hoje. Quantas vezes eu falei isso? Meu Mas eu Deus, não sabia de mim. Senhor, me liberta dessa dor hoje. Mas eu permanecia, Néia, meu Deus. sabe? É tirar mesmo. É descer mesmo, sabe? É voltar lá, é voltar. É ser criança. É dar a mão ao Pai e deixar Ele te conduzir. Esse é o verdadeiro caminho para a cura. Se você não fizer isso, você vai passar muitos anos da sua vida tentando ser curada, indo em vários cultos, vários projetos, várias Isso aí. coisas, em todos eles, e você não vai alcançar. Mas quando você entender que você é uma filha amada, você não Jesus, pode permanecer sentindo o que você sente, Deus vai te libertar de uma forma tremenda. E glória aí você vai levantar para ajudar outras mulheres. a Deus. Porque Exato. nós estamos tratando da menina escondida, né? É, É a menina escondida. E hoje, mulher, né? O que eu digo para vocês? Vivam, sabe? Vivam tudo que Deus tem para viver, tudo que Deus tem para sua vida, para você viver. Viva. É o que eu tenho feito. Deus tem tratado da minha vida, da minha saúde, da minha casa, dos meus filhos, sabe? Eu ainda tenho muito percurso a caminhar, filhos para retornarem, né, para os caminhos do Senhor. Isso não me entristece. Eu sei em quem eu creio, me agarro nas promessas do Senhor e eu sei que daqui a pouco vai estar todo mundo lá adorando, né? E a gente só precisa entregar. Entregar, confiar e esperar que o melhor do Senhor vai chegar. Eu falo a beça, né? Até assim mesmo. Eu não sei que eu não não, eu acompanho. gosto. Ouvir testemunho, eu amo. Eu não acompanho muita live, assim, é o tempo. Você vê, eu tô dentro do carro, no estacionamento, gente, aqui no meio da Sim. rua. Para Eu poder amo dar ouvir testemunho porque eu sei que Deus faz. verdade. Você vê assim, se a gente colocar há 15 anos atrás, né? Eu nunca iria imaginar que eu estaria vivendo isso hoje. Nunca. E Deus, ele tem sempre o melhor pra gente, sabe? Sim, Sempre o melhor. Eu tenho vivido isso da parte dele. Tenho vivido eu mesmo. entendo. E independente de todas as. Porque quando a gente fala assim, porque eu ouvia isso também. Quando a gente fala assim, eu tenho vivido tudo que Deus tem. Não, eu sei que eu tenho muito mais a viver, eu sei que Tem. Deus tem muito mais para me dar. Mas Sim. quando eu faço essa comparação de hoje para aquela Neia, eu costumo dizer até para Edneia, que o meu nome é Edneia, né? Eu uso Neia, senhora, meu nome é Edneia. Ah, descobrimos hoje, hein? Que é porque você não conhece testemunha dessa parte. Então, eu com 40 anos, eu deixei de ser a Edneia para ser Neia Cioli. Foi um novo nome que Deus me deu. Esse Nossa! projeto, para que esse projeto nascesse hoje. Gente, é muita coisa. A gente não faz Sim. ideia dos planos do Senhor para nossa vida. A gente não faz ideia. Então, assim, Eu quando eu falei entendo com isso você, aí de nome também. quando eu falo assim, que Deus ele me deu a oportunidade de vida, uma nova oportunidade de vida em tudo, realmente ele me deu uma nova oportunidade de vida em tudo. Ele foi muito bom para mim, porque toda a minha juventude, a minha fase adulta, até os meus 40 anos de idade, eu tive uma vida. Mas dos meus 40 anos para cá, eu renasci em Glória a Cristo. Deus. Assim, eu costumo dizer que eu tenho 15 anos. Quantos anos você tem? 15. Tem 15 anos que eu tenho me dedicado ao Senhor verdadeiramente. Que eu tenho olhado para meus irmãos com amor. Que eu tenho estendido a minha mão. Que eu tenho falado assim, o Senhor pode, Ele faz, Ele é maravilhoso, acredite. Eu não consigo ver alguém triste e falar assim, falar assim, você está triste, então se alegre. Alegre o seu coração. Glória a Deus. Sabe? Viva o que Deus tem para sua vida. São palavras que a gente precisa ouvir. Porque Sim. muitas vezes, no tempo da nossa dor, como precisamos ouvir, às vezes a gente não tem ninguém para falar isso pra gente. É. Porque, assim, hoje eu falo assim, Deus, ele não permitia aproximação. Eu passei o meu processo sozinha.
Era uma coisa assim terrível, porque eu só tinha ele. E eu precisava entender isso. E às vezes eu queria estar com alguém, às vezes eu ligava, às vezes eu procurava, precisava falar, queria, sabe? Eu não tinha. As pessoas não se preocupavam comigo. As pessoas não me olhavam. Ninguém me dava uma oportunidade. Meu Deus. Eu não era chamada para nada até alcançar do Senhor a cura. Meu E Deus. que às vezes isso acontece, Deus querendo tratar da nossa alma, sabe? Sim. Nos fazer melhor, tratar da gente como a gente merece. Porque não é fácil, não. É difícil, é muito difícil se despir. E o meu conselho, eu sempre falo, quer saber o que Deus tem para a tua vida? Mude. A gente precisa parar de olhar para a nossa dor, parar de olhar a nossa volta e começar a olhar para Ele. O que é que Ele quer? Como vai ser? Eis-me aqui. Aí, querida, você vai viver os sonhos, né? Que as pessoas falam assim, os sonhos de Deus são maiores. É isso aí. Verdade. Aí você vai conseguir viver. Isso é É isso. real. Eu creio assim que todas nós já passamos por isso. Por esses momentos difíceis, de dores, de isolamento, de tratamento, para que o Senhor possa agir. Então, hoje nós temos palavras de conhecimento, de causa, porque a gente viveu. Hoje a gente entende. Eu consigo olhar para alguém e ver a enfermidade na pessoa. É interessante, porque você conhece ela. Você Sim, conhece a dor. Você conhece o trato. Você conhece a angústia. Você conhece, né, a rejeição quando ela vem. Até o sim, olhar existe. Então, assim, você tem esse preparo para você tratar com aquela pessoa. sim, Já viu aquela pessoa que ninguém gosta de estar perto? Ah, aquela irmã muito problemática. É essas que eu gosto. Ela não é problemática, ela só precisa ser curada, ela vai ser uma bênção, exatamente. ela vai se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida dela. Verdade. Mas as curadas não entendem. Não entende. Exclui, joga Exa fora, exatamente. da Aí Deus parte vem de e mim. resgata, Deus vem e resgata, levanta, e ainda futuramente ainda faz elas verem. Não, tem que ver, tem que participar, tem que estar junto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu entendo. Irmã, é isso. Aquelas que ninguém quer é aquelas que a gente trata. É aquelas que a gente trata. Eu conheço esse filme. E assim, Deus ele prepara para isso, nem todo mundo, porque como é que Verdade. não estiver curada, eu vou agir assim. Como que Meu eu vou Deus. ajudar? Eu não tenho como ajudar. Se eu vejo alguém que está precisando de ajuda e eu não estou tratado o suficiente para isso, eu não vou conseguir ajudar. Eu só consigo ajudar se eu estiver curada. Verdade. Deus ele prepara para isso. Então, tá no momento de dor, tá no momento aí passando num propósito, num processo, não tá aguentando mais, tá doendo muito. Pergunta ao Senhor o que Ele quer da sua vida. O que você tem que fazer. Mas esquece o outro, porque enquanto eu me preocupava que eu queria mudar o mundo, menos a Neia não precisava ser mudada, mas o mundo precisava. Eu estava Meu no Deus. caminho errado. Mas quando eu entendi que a mudança tinha que partir em mim, de mim, em mim, aí tudo muda, porque você muda. É interessante isso. Então, quando a gente quer ver algo diferente em alguém, né? Não está dando certo, começa a orar ao Senhor, Senhor, qual é a parte que o Senhor quer tratar em mim? Verdade. Porque depois Ele vai tratar através de você. É simples, gente. Parece difícil. Eu levei 22 anos para entender, mas é simples. Meu Deus, que tremendo. É sorte isso. É tremendo, assim, a tua história, né? O teu testemunho. E dizer que 22 anos, né? Você se isolou, você criou um muro de proteção, né? E as palavras te paralisaram. E você deixou de viver por um tempo aquilo que o céu já tinha declarado sobre a tua vida.
E o próprio Senhor, ele te escondeu, né, nesse período, e ele começou a te tratar. E Verdade. toda a dor, né, todo o processo nasce-se um projeto, nasce um ministério. E aí, através da tua dor, da tua experiência, nasceu um projeto, né? Nasceu um ministério, porque hoje você entende, hoje você compreende os processos, né? Verdade. E cada livro, cada história, né, cada testemunho é cura, é a manifestação da cura em você também e em outras pessoas. Com E é certeza. exatamente isso. Tudo aquilo que a gente rompe, tudo aquilo que a gente vence, a gente ganha autoridade. Né? E hoje Deus te deu a autoridade. E é bem parecido algo que eu também falei para Deus, né, um dia, porque eu trabalhava sempre por detrás dos bastidores e eu nunca estava na frente, até porque eu nunca gostei e até hoje também é assim. Só que eu entendo hoje o papel que eu desempenho no reino para ele, né? Só que antes eu me escondia. E aí um dia ele falou assim para mim: sai de trás dos bastidores, porque o que eu tenho é com você, não é com fulano, não é com Beltrano, é com você. E aí, como é que você faz para ir para frente quando ele te manda ir para a linha de frente? E eu falei, meu Deus. E aí começa, né? O molde, a lapidação, o tratamento. Ele vai Verdade. dando comando, vai dando direcionamento. E eu lembro que um dia no meu quarto, né, vivendo uma situação da minha vida, eu comecei a declarar para Deus aquilo que eu queria viver. E comecei a dar permissão para ele tirar certas coisas da minha vida. Fui dando nome e fui falando que ele podia tirar e que ele poderia acrescentar e colocar aquilo que ele planejou para minha vida. Que eu não queria mais viver aquilo que eu queria, mas aquilo que o céu falava e declarava ao meu respeito. Olha, eu vou te falar, no prazo de um mês, Deus começou a mudar a rota da minha vida. Deus Exatamente. começou a tirar coisas, colocou pessoas, olha, tirou sentimentos, tirou mesmo. Que hoje eu olho, claro, eu reconheço que vivi, que passei, mas não tenho mais sentimento, não tenho mais aquela lembrança, não tenho mais aquilo que feria, que machucava, A né? cura foi E aí comecei a viver aquilo que o céu declarou ao meu respeito, e é real, né? E assim, eu já vivi e vivo muitas experiências com Deus. Né? Se for falar, é mais de 30 testemunhos, né? É muita coisa para me contar. E um dia o Senhor falou assim para mim, escreve. Aí eu falei assim, como assim? Aonde? Com quem? Ele só deu o comando, escreve. Aí eu comecei a escrever algumas coisas no meu notebook e tal. E ele falou assim, começa a enumerar as tuas experiências, os testemunhos comigo. Aí comecei a colocar para não esquecer, né? Que a gente às vezes pode acabar esquecendo. Aí vi. Então, uma vez ou outra, em algum lugar, ele me usa para contar, ele, né, traz à memória alguma coisa, né? E aquilo ficou guardado, os escritos. E aí vem as promessas. Tu vai escrever, tu vai isso, tu vai aquilo. Veio algumas pessoas, até na época, quando a senhora me chamou, eu já estava dentro de um projeto, então não dá, né? Pra gente, um livro a gente tem que se concentrar, não dá para escrever dois ao mesmo tempo. E verdade. aí, eu estava ali, aí veio o primeiro projeto, não deu para mim entrar, eu falei, Senhor, tudo é na tua direção, eu fico em paz. Veio uma outra pessoa, eu até entrei, mas depois o Senhor falou assim, sai porque quer usar a tua imagem. E eu falei, Jesus, amém, vou obedecer, saí. E aí o Senhor falou assim, eu vou trazer. E eu fiquei na minha. E aí a pastora Vânia, né, que é um amor, e ela não me conhecia, e o Senhor falou sobre mim para ela. Falou, procura, chama ela, porque sou eu Deus na vida dela. Ela não me conhecia, mas ela orou, e Deus confirmou. E ela foi saber sobre mim, né, por pessoas amigas, e uma amiga em comum, que já tinha escrito com ela, falou de mim, ela falou assim, ela. E aí veio o convite, e aí se iniciou. Então, assim, a pastora Vânia, ela foi a porta que abriu no meu ministério para escrita, entende? E aí hoje a gente já está no terceiro livro, né? Glória a Então, Deus. assim, Deus fazendo, como a senhora falou, eu também olhava e falava assim, como? Eu, Alexandra? Isso não é para mim, não. Isso aí é para os grandes, isso aí é para os influencers, isso aí é para as conexões altas, patentes, não é para mim, não. Você sabe, Eu? Tem dinheiro para isso, não. você Mas sabe, Jesus faz.
É verdade. E você sabe que nós temos quebrado, né? Antigamente, há um tempo, os escritores só É. poderiam ser, né, letrados. Então, Uhum. e existe a necessidade disso, precisamos buscar aperfeiçoamento, com certeza. Sim, Mas a ontologia, ela dá a oportunidade das pessoas sim, falarem, daquelas que não podem, né, custear um sim. livro, Marcelo, daquelas que não têm uma oportunidade de contar, sabe, a experiência maravilhosa que elas tiveram com Deus. meu Essas Deus. meninas são maravilhosas, Deus tem levantado meninas maravilhosas, pregadoras, pastoras, psicanalistas. Sim, Gente, é um grupo de. Assim, não dá pra gente. Ah, Deus ele escolhe, sabe? Tem a dona de casa e tem a médica. Nós temos médicos, nós temos veterinárias, nós temos tanta gente no projeto, sabe? meu. Então são coisas assim que só o Senhor faz. E eu fico muito Oi, feliz, sabe? Que se levantem mais mulheres, sabe? Que se posicionem mesmo, que aleluia. contem, que falem, Glória a sabe, Deus. do amor de Sim, Deus, daquilo que Deus tem para fazer na vida delas, que elas possam ocupar o lugar delas. Eu digo assim, gente, ninguém vai ocupar o lugar da Neia. Você não. vai estar ocupando o seu Teu lugar. lugar, exatamente. Se levante, sabe, escreva, promova, Uh! sabe, incentive, fala assim, olha, você consegue, você pode, vá. E eu acho que é isso, reino é crescimento, sabe? Não é tudo Sim, para mim, porque eu não, fiz, porque fulano fez, não. Nós precisamos não. ter esse olhar, o olhar de Jesus, Sim. sabe? É aquele que olha e fala assim, aquele que olha e já capacita e fala assim, ela Uhum. consegue, ela vai conseguir, ela Isso aí. pode. E eu fico muito feliz com isso, sabe? De ver você trabalhando, a Vani trabalhando, a pastora Adriana, tem a Ó, Débora bem. Moura. Gente, tem tanta gente que faz antologia. Tem? Eu sou cercada de gente que faz. A gente não tem essa coisa de... essa preocupação, né? Não. Não, que Deus abençoe, É sabe? Que fluir. as sementes venham crescer, porque Isso todas aí. nós vamos colher, né? O mais importante é Sim. isso. Então, assim, em cada projeto meu, eu levanto. Olha só o que eu faço. Em cada projeto meu, eu levanto uma menina para estar fazendo esse trabalho, para se tornar uma Lindo. antologia. Eu não Isso tenho. aí. Eu olho assim, tem jeito. Quer, irmã? Ai, vamos. Não hora não, vamos embora fazer. A Núbia já está indo para o segundo livro dela. Bem bacana. Tem a Jéssica, tem a Marcilene, tem tantas outras meninas que estão se preparando agora para poder fazer. Gente, é reino. A obra não é Aleluia. da Sobre Néia, isso. a obra é do Senhor Jesus, Tá é de aí. Deus. Ele que Que traz, venha o Rei da ele que Glória. escolhe, né? Deixa o Rei passar. Vamos falar das suas feituras, das suas bênçãos. Você já imaginou que só você pode fazer? Misericórdia, Não. vai ser como esse É mar de mulheres que existe, cheias de experiências de Deus, muita gente vai para ser colocar alcançada. na. É isso aí. É um Viva! legado, né? É um legado. É um É uma legado, história, é um registro, é verdade. onde vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas. Talvez a gente não vá, mas a tua história vai. É verdade. Alcança pessoas, Nós vamos fazer liberta pessoas. e a nossa história vai ficar. Tá aí. Tem Esse é o algo escrito. vendo, não é? Eu costumo Não falar, ficou perdido, ficou registrado. eu falo para as meninas que é um privilégio escrever um capítulo. Eu já tive uma Sim. resposta uma vez que eu nunca esqueço essa resposta. Eu convidei a irmã, quer participar de um capítulo na antologia? A irmã falou assim, para quê? Só para dizer que eu tenho um livro, é um capítulo. É, eu ouço isso também. Aí eu peguei, olhei, pensei, o Espírito Santo falou para mim, ela não entendeu o É propósito. exatamente isso. Meu Deus! Não Não entendeu. entende as coisas espirituais. Não discerne as coisas espirituais. E aí ficou em paz, glória a Jesus. Eu sei que daqui a pouco vai estar fazendo Perdeu. alguém. Porque todos nós Oportunidade que o temos pai deu. e nós precisamos contar a história que o Senhor Isso aí. escreveu. Isso aí, é sobre isso. É sobre isso. Essa também é a minha visão. Não é nada sobre mim, é sobre o reino. Nada é meu, tudo é dele. Tudo que faço, tudo que me movo pertence a ele.
Hoje eu estou, amanhã eu não posso estar mais. É verdade. E ele vai me pedir, eu vou ter que entregar, vou ter que me apresentar. Então, não é nada sobre mim. Deus nos chamou para liberar acessos, para sermos pontes para outras vidas, para que ele passe, para que ele chegue, para que vidas sejam alcançadas. É sobre isso. E a gente tem que fazer o quê? Só liberar. Só liberar. Pode passar na minha frente, pode ir. Pode ir. Eu estou aqui na retaguarda, pode ir. Não tem problema. Você ser maior, de você crescer, de você chegar. Se o reino quer isso, vá. Se a minha função é te liberar, eu te libero em nome de Jesus, vai. É verdade. E é interessante que quando você tem esse posicionamento, como você é abençoado, né? Nem me fale. Pensa que vai perder a bênção. Não. É uma coisa assim, eu acho que agrada tanto o coração de Deus isso, agrada tanto o coração do Pai, sabe? Quando você entende, vai filha, seja abençoada, você consegue, e, sabe? Daqui a pouco a tua bênção chega ali para você, você fala, Senhor, que maravilha, o que eu precisava. Gente, é incrível como que quando você entende o que é reino, é diferente. É diferente. É diferente, a gente não guarda nada, a gente não segura nada, a gente expande. Vai, tem que crescer. Libera, pode ir. Então, é libera tudo. Libera porque está sendo cheio de novo e eu preciso liberar. Exatamente. A terra é fértil. E a gente precisa plantar. Não tem outra coisa. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Exatamente. Eu costumo abençoar uma menina. Uma menina no meu projeto, ela não paga. Ela tem um capítulo gratuito, né? Isso é uma semente que eu coloco. Eu sempre falo para todo mundo fazer isso. Faça isso. Porque é algo tremendo de Deus. Sabe? E Deus se agrada. Então eu procuro ver, às vezes vou fazendo um convite, alguém fala que não pode. Aí tem aquela, sabe, que o Espírito Santo fala assim, é essa. E aí você convida, a pessoa morre de chorar, eu não podia pagar, você me chamou. Mas é Deus, sou eu. Não, e assim, eu ouvi uma história, eu ouvi uma história de uma amiga que está até no livro, né? E ela tinha escrito a história dela, e o Senhor falou assim, você vai escrever um livro. E ela começou a escrever e guardou esse conteúdo. Ela mostrou para uma amiga. Tu acredita que a amiga roubou, plagiou e publicou e botou o nome dela? E aí, imagina como é que essa minha amiga ficou, né? Arrasada. Né? Quase morreu na fé. E aí, passou-se um tempo, a líder dela, usada por Deus, falou assim, vai vir um convite para você escrever um livro, para você entrar no livro. E é para você entrar. E aí, no dia seguinte, quem manda o convite? Eu. Jesus! E ela entrou. E o ciclo foi quebrado na vida dela. O ciclo do roubo. Rompimento. Esse trabalho ele é tão espiritual. Mas ele é. Quem recebe e lê é curado. Quem recebe e lê é curado. Porque Deus tratou já da menina aqui em várias áreas. Como quem escreve está sendo curado. Sim. E lê também. Olha só a coisa. É tremendo. É uma coisa assim muito forte. Eu mesma estou escrevendo. Antes de entrar aqui na live, eu parei um pouquinho. É muito forte, de verdade. E daqui a pouco eu volto. E é tremendo. São coisas, assim, é de fato de Deus. E você vê, assim, como é gostoso, né? A gente está aqui, não existe aquela coisa de concorrência, Teve uma menina que às vezes eu fico rindo, eu participei, eu posso participar do seu, eu participei de fulano de tal. Eu falei assim, pode, não tem problema, a gente pode participar do que quiser. Não tem problema nenhum, você pode participar. Ah, mas você acha que ela vai ficar triste? Eu falei assim, eu não sei, mas conversa com ela. Tem gente que, né? De repente ela tem um projeto, está caminhando com um projeto, sim, você pode participar novamente com ela e tal.
Ela é, né? Eu vou conversar com ela. E ela conversou com a pessoa, não, eu não vou fazer agora, não, só ano que vem e tal. Você quer fazer com a Neia? E ela deu aquela força, tá? Ela me ligou, Neia, olha, ela é Sim. uma benção, o testemunho dela é uma benção. E eu falei assim, gente, eu tô no meio de reino, que glória a Jesus por isso. Meio de Porque príncipes, né, Neia? Tá no meio de príncipes. é exatamente isso. Não é para qualquer pessoa, Não. gente. Tem gente aí que se levanta, não consegue, no meio do caminho, não foi. Mas se não tiver um entendimento, porque não é. Você não ganha dinheiro fazendo ontologia. Não, Você não ganha, você ganha não ganho. Não ganho. o sangue de Jesus. É Meu Deus, reino. é uma guerra, luta, É uma mas luta, isso aí. porque é obra. É uma forma também de evangelismo, né? É o Exatamente, ídolo do Senhor. é obra de Deus. Porque o livro ele vai em vários lugares. Vai, vai. Você não está ali, pessoa, mas a matéria do livro está indo. É verdade, é verdade. Ele está indo. Coisa linda. Libertando, curando pessoas. Coisa linda que eu falo para vocês. Deus, ele é maravilhoso. É Deus tremendo. É tremendo. Ó, eu falei assim, é 1 hora. Eu preciso voltar a trabalhar, gente. Eu tô na live, eu tenho que voltar a Vai trabalhar. sim. Uma correria. Mas assim, muito prazer. Se fosse outro Outras dia, oportunidades virão. outro dia, assim, com mais calma. Aí eu quero Sim, preparar o texto para você conhecer a história da Edneia, né? A Edneia sim. que morreu aos Vamos 40 marcar novamente. anos. Mas a gente está Vamos por sim. aqui, louvando, adorando ao Senhor. Amém. E eu não costumo fazer propaganda, nada disso. Todo mundo sabe o que eu faço. Se alguém interessar, chama. E Sim. será bem-vindo. E o nome do Amém. Senhor ser glorificado. E muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Obrigado você, né? Eu sou meio tímida com live. Dedada. Eu vou começar a fazer algumas. Eu preciso até começar a fazer algumas também. Sim, Porque a gente tem que aproveitar todas as portas que Deus nos dá para falar dele, sim. né? Verdade. Mas eu preciso me acostumar com essas coisas assim, sabe? De tela e tal. Blá, blá, blá. Mas eu também não gosto. Eu também não gosto. Eu tô aqui por obediência. Vai chegar o tempo, né? Não é nem questão de não gostar. Eu fico assim meio tímida. Não, eu não gosto muito. Não gosto. Da exposição, não. Mas eu preciso vencer isso também. Mas é o reino, né? Eu venci, eu tô aqui. Você tá aí, a gente precisa se mostrar aquilo que Deus faz. Mostrar, contar, falar. E é isso aí. Obrigado. Deus te abençoe e continue abençoando a tua vida, tuas mãos, tudo aquilo que você fizer. Continua prosperando nessa unção de rompimento. Porque eu vejo essa unção sobre a tua vida, tá? A unção de rompimento e de destravamento. E é uma pessoa que tem sido ponte na vida de pessoas. Amém? Minha história escreveu Jesus hoje. E shalom, shalom a todos. Até a próxima. Beijo, Neia. Beijo. Tchau.